Brasil! Fala, rapaziada, tudo tranquilo? Já chega de primeira no joinha. Com expulsões e gols nos acréscimos, Bangu e Vasco empatam pelo Carioca. A atuação da arbitragem causa indignação de jogadores durante a partida em Brasília. Emoção até o último minuto. Bangu e Vasco empataram por 2-2 em jogo cheio de reviravoltas e muitas críticas à arbitragem no estádio Mané Garrincha. Mesmo com a expulsão de Jair aos 4 minutos do primeiro tempo, o Vasco ditou o ritmo de grande parte do jogo. Na metade do segundo tempo, o Bangu reagiu e foi perigoso até depois da expulsão de Felipe Soares. O Vasco ficou perto da vitória com golaço de Payet nos acréscimos, mas João Maranhão empatou de pênalti 2 minutos depois. Vasco solicita que árbitro do jogo contra o Bangu nunca mais apite partidas do clube. Após o empate por 2-2 contra o Bangu neste domingo, no estádio Mané Garrincha, o Vasco enviou um ofício à FERJ questionando a arbitragem de Tarcísio Pinheiro Caetano e pedindo para que o árbitro nunca mais apite partidas do clube. O Vasco da Gama SAF enviou ofício à FERJ requerendo que árbitro da partida, senhor Tarcísio Pinheiro Caetano, nunca mais componha a equipe de arbitragem em jogos do Vasco da Gama, em qualquer função ou competição, e esclarecimentos sobre as decisões da arbitragem hoje, divulgou o Vasco nas redes sociais. O jogo não teve VAR. O Campeonato Carioca só vai utilizar o árbitro de vídeo nos clássicos, nas semifinais e nas finais do torneio. Após a reclamação do Vasco, a FERJ divulgou nota dizendo que não vai tomar nenhuma decisão sem analisar a atuação da arbitragem no jogo e que vai receber representantes do clube carioca nesta segunda-feira para debater o assunto. A partida foi válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Entre os lances questionados pelo Vasco, estão a expulsão de Jair e o pênalti marcado a favor do Bangu nos acréscimos. Com o resultado, o Bangu conquistou seu primeiro ponto na competição e assumiu o 10º lugar. O Vasco, que começou a rodada na liderança, está em 3º lugar. Depois de enfrentar o Bangu, o Vasco segue em Brasília, onde treinará segunda e terça. Na quarta, a delegação viaja para Uberlândia para enfrentar o Nova Iguaçu, às 18h10. Já o Bangu enfrenta o Fluminense na próxima quinta-feira, no Luso Brasileiro. Fluminense vence o Nova Iguaçu e assume a liderança do Carioca. Com time reserva, em noite de estreias de Renato Augusto e Gabriel Pires, Tricolor chega a 10 pontos no estadual. É líder. A ponta do Campeonato Carioca tem um novo dono. Em ritmo de treino e ainda com um time de garotos, o Fluminense superou o Nova Iguaçu por 3-0 na noite deste domingo, no estádio Luso Brasileiro, com gols de Isaac, Luan Freitas e João Neto. O tricolor chegou a 10 pontos, enquanto o Laranjão tem 7, na quinta colocação. O Fluminense teve controle o tempo inteiro. Com exceção da reta final do primeiro tempo, quando Nova Iguaçu colocou uma bola na trave, o time comandado por Marcão não foi ameaçado. Com paciência para trocar passes e chegar à área, o tricolor construiu os gols, e consequentemente, a vitória. Noite de estreias. Gabriel Pires e Renato Augusto estreiam pelo Fluminense neste domingo. O primeiro foi titular, enquanto que o segundo atuou na etapa complementar. A dupla deixou boa impressão. O Nova Iguaçu volta aos gramados na quarta-feira para enfrentar o Vasco no Parque do Sabiá, em Uberlândia, às 18h10. O Fluminense entra em campo no dia seguinte contra o Bangu, às 21h30, novamente no Luso Brasileiro. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos fanáticos por futebol. Vamos transformar o Brasil é Gol no ponto de encontro dos verdadeiros apaixonados pelo esporte.